Ovelhinha de Jesus, boa noite e a paz do Senhor. Como que você está, ovelhinha? Tá tudo bem com você? Como passou o seu domingo? Passou na presença do Senhor? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde a sua família, proteja o seu lar, que o nosso Deus de amor acalme o seu coração, tranquilize a sua mente e que Ele possa te alegrar. A palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força, é a alegria do Senhor que nos alimenta, é a presença do Senhor que nos fortalece dia após dia. E é por isso que estamos aqui, ovelhinha, para nos alimentar desta preciosa palavra. É por isso que estamos aqui, porque nós reconhecemos que precisamos deste alimento, porque nós reconhecemos que a palavra aqui, é que nos fortalece, é que nos enraiza, é que nos faz forte nesta caminhada. Amém? Hoje, né, meus irmãos, estou aqui domingo, me arrumei já para ir para o culto, o Digníssimo que costuma fazer os devocionais sábado e domingo, né? Mas pensa, irmãos, num advogado que é eletricista, que é um monte de coisa, é o Digníssimo. Então hoje ele ficou na parte elétrica aqui, armando alarme, montando câmera, e não conseguiu fazer o devocional. Então, com todo prazer, com toda alegria, eis-me aqui, Senhor, glória. Para mim, meus irmãos, é um privilégio estar aqui, é uma oportunidade. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade de poder compartilhar essa palavra. Porque o Senhor fala primeiro conosco aqui, tá, irmãos? Essa palavra aqui é uma espada de dois gumes, tá? Ela fala aqui, se tiver que puxar a orelha, ela puxa a minha orelha, puxa aí também. A palavra do Senhor é assim. E daqui a pouco eu tô indo pro culto adorar o Senhor também. Glória a Deus. Para não perder o costume, ovelhinha, se você chegou agora e ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você já é inscrito, eu peço que você nos ajude aqui, primeiro em oração. Ore por mim, por minha família, por esse trabalho, pelas almas que estão aqui se alimentando. E curta o vídeo. Deixa um amém, um glória a Deus aqui. Eu peço a sua ajuda, tanto aqui quanto lá no Instagram, que todos os dias compartilhamos oração, compartilhamos louvor. Eu amo cantar, né? Aí eu compartilho lá algumas interpretações, dublagens, e vidas estão sendo alcançadas. Então nos ajude curtindo, porque o sistema entende que você não se sentiu ofendido quando você curte e deixa um amém. Recebemos algumas denúncias, porque muitos não são a favor deste trabalho nas redes sociais. Mas o Senhor tem nos colocado aqui, Ele vai fazer o melhor, amém? E ontem, meus irmãos, o Digníssimo, ele finalizou o livro de Filipenses, que falava, né, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. E hoje vamos começar Colossenses, o livro de Colossenses. É um livro de apenas 4 capítulos, vai começar hoje e amanhã vamos terminar. São 2 capítulos hoje e 2 capítulos amanhã. E o livro de Colossenses, irmãos, foi escrito também por Paulo. Foi escrito por Paulo para os irmãos da igreja que estavam lá em Colossos. Colossos era uma cidade que ficava na Ásia Menor. Colossos. Quem era de Colossos era o que? Chamado Colossenses. Por isso que o nome da carta é Carta aos Colossenses, porque a igreja ficava na cidade de Colossos. Beleza, mas qual o propósito, qual o objetivo, irmãos, desta carta? O objetivo, irmãos, que Paulo escreveu, o propósito era combater alguns erros que estavam acontecendo na igreja. Era para poder lhe apontar, isso aqui não pode, isso aqui não pode, porque essa igreja não foi fundada por Paulo, foi fundada por algum dos irmãos que se converteram. Então, no decorrer da trajetória da igreja, começaram a se filtrar algumas coisas erradas. O correr, irmãos, da caminhada começou a infiltrar na igreja, eles começaram a misturar com a palavra de Deus filosofias, paganismos, um monte de coisinha que não podia. A palavra do Senhor, ela é suficiente. Jesus é suficiente. E foi isso que Paulo quis escrever aqui. Não precisa mais nada com Jesus. Não precisa simpatia, não precisa fazer um monte de malabarismo. Não precisa. Jesus
basta. Afinal, né, ovelhinha? Ele pagou um alto preço lá na cruz, um sacrifício imenso, morreu ali, né, uma dor terrível. Então basta, né? Não precisamos fazer sacrifício, não precisamos fazer nenhuma penalidade mais. Precisamos andar em obediência e santidade. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, a igreja que estava em Colossos, os colossenses, estavam andando assim por esse caminho de misturar as coisas, não tem? Não precisa, irmãos. Você não precisa misturar simpatia. Tem que colocar sal grosso. A Bíblia fala que tem que ter sal grosso. O sangue de Jesus liberta, é maior do que tudo, irmão. Você não precisa pisar no sal grosso, não. Tá queimado. Não precisa. Nós, servos de Deus, não precisamos de sal grosso. Não precisamos de arruda, lencinho. Isso. Não precisamos, irmãos. Não. Nós temos o sangue de Jesus, que é maior do que uma arruda, que é maior do que o sal grosso, do que um lencinho. Não. Então, nós não precisamos de amuletos. Cuidado com as simpatias, cuidado com os amuletos. Nada pode substituir o poder de Deus. Se você colocar aqui uma arruda, irmãos, a arruda que fez o milagre, eu passei na arruda, eu passei no sal grosso, irmãos, você vai estar diminuindo, desprezando o sacrifício de Jesus. Ele foi em vão o sacrifício dele para a arruda agora ter poder, para o sal grosso ter poder? Não, irmãos, nós não podemos ter amuleto. Quem faz é Deus, quem opera é Deus, quem transforma é Deus, quem liberta é Deus, quem cura é Deus, e somente Ele. Tanto que nas igrejas falam bem assim: Jesus, você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por que suficiente? Porque Ele basta. Ele é suficiente. Ele é suficiente para mim. Não precisa de... Jesus é suficiente para te salvar. Ele é suficiente para te curar se for da vontade dele. Se não for, você vai passar pela prova dando glória a Deus e engrandecendo o nome dele. Ele é suficiente na sua casa. Você não precisa de amuletos. Você não precisa de simpatias. Não diminua o sacrifício que Jesus fez na cruz. Não menospreze, não despreze, não desconsidere. Ele basta. Jesus é o único caminho. Ele é a única verdade e a única vida. Então, cuidado, tá bom, ovelhinha? Voltando aqui, então, em Colossenses, irmãos, Paulo vai falar um pouco sobre isso. E aqui no capítulo 1, Paulo vai iniciar com uma saudação. Depois ele vai dizer que agradece a Deus pela vida dos colossenses, que ora por eles, que pede para que eles venham ser firmados ali na rocha. E aqui no versículo 13, olha o que ele diz. Ele, Deus, nos tirou da potestade das trevas e nos portou para o reino do Filho do seu amor. Antes nós estávamos nas trevas, tinha simpatia, um monte de coisa. Agora não. Agora estamos no reino do seu Filho de amor. Um reino de poder, um reino de santidade. Quem reina? E ele continua dizendo, versículo 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a nossa redenção, a nossa libertação, a nossa salvação vem pelo sangue de Jesus, continuando, a saber, a remissão dos pecados. Ou seja, o sangue de Jesus já é suficiente para perdoar os nossos pecados. Eu não preciso fazer sacrifícios, eu não preciso de mais nada. O sangue de Jesus me remiu, me perdoou. Versículo 15, o qual é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do nosso Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque em Jesus, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele.
E ele, e Jesus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Oh glória! Ele sustenta, ele é a base de todas as coisas, ele que tem o poder nas suas mãos. Mas quando Jesus morreu, aquele véu, o véu que separava, já não separa mais, o véu se rasgou de alto a baixo. Aquela separação que havia, sabe, entre a gente e Deus, foi jogada por terra. Deus nos ligou, ele nos reconciliou. Agora nós temos acesso a Deus. Quer falar com Deus? Você não precisa de nenhum intermediador. Não, você não precisa que ninguém venha intermediar por você. Igual a gente, quando vai um juiz, tem hora que o juiz se acha um Deus, irmãos, que nós temos que pedir um intermediador. Vai no assessor, implora aqui. Com Deus não. Você hoje pode ir diretamente e conversar com Deus. Você pode se prostrar e abaixar a sua cabeça, rasgar o seu coração. Porque a Bíblia fala que ele não rejeita o coração quebrantado. Oh, glória! É só falar com ele que ele vai te responder. Aleluia! Mesmo em gemidos, o Senhor, até os gemidos, ele entende. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 21. A vós também, que noutro tempo eres estranhos, em outro tempo, no passado, nós éramos estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, ele vos reconciliou. Nós antes éramos estranhos, porque tinha uma barreira que nos separava de Deus, o véu nos separava. Inimigos no entendimento, nossa mente era fechada. Hoje não, o Senhor nos reconciliou, foi ele que nos reconciliou. E o versículo 22, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Glória a Deus. Irmãos, pela morte de Jesus, hoje, nós podemos ficar diante de Deus como santos, irrepreensíveis, inculpáveis, porque Jesus pagou por nós um alto preço. Ele nos justificou. Ele perdoou os nossos pecados. Então hoje nós podemos nos apresentar de forma irrepreensível. É como tivéssemos aqui, nós temos um alvará. Eu paguei ele pagou por mim toda a minha pena. Ele morreu em meu lugar. Ele pagou tudo. Eu tô kits. Não preciso mais nada. Ele já pagou. E é assim que nós temos acesso ao Senhor hoje. Quando Deus olha para nossas vidas, ele olha para Jesus ali. Jesus, olha, Pai, olha o que eu fiz por ele. Lembra o que eu fiz por ela lá. Hein? Aqui, morri. Ó minha marca aqui. Pode ajudar essa alma. Por quê? Porque ele sofreu em nosso lugar. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa, né, meus irmãos? Ele é maravilhoso. E já agora, irmãos, chegando para a parte final do capítulo 1, o versículo 23 diz: se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ou seja, irmãos, nós temos que permanecer fundados e firmes nesta fé, nesta palavra. Agora, irmãos, a partir do capítulo 2, Paulo é pequenininho. Não é tão pequenininho, não. Paulo vai dar algumas exortações sobre aquele probleminha que estava tendo na igreja de Colossos. Você lembra aquela mistura? Aí ele vai começar a falar assim, no versículo 4. E digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Você também, ovelhinha, não deixa que ninguém venha te enganar com palavras persuasivas, né, para te convencer com coisas que não estão aqui na Bíblia. Se não está aqui na Bíblia, não provém de Deus, não é de Deus. Versículo 5.
Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, me alegrando e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Paulo estava dizendo aqui, irmãos, que embora não estava presente fisicamente, ele estava em espírito, orando por eles, agradecendo pela vida deles, regozijando, vendo que eles estavam crescendo na presença de Deus. Versículo 6, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Não é só receber o Senhor Jesus como Salvador, é andar aqui, ó, andar na palavra, andai nele. Olha o versículo 7, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinado, crescendo em ações de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tá vendo? Nós temos que estar, irmãos, arraigados assim, ó, ter raiz em Jesus, arraigados e edificados neles, em Jesus, para que ninguém nos engane com vãs sutilezas, ó, com vãs sutilezas, passar lábia na gente, não tem? Tantas heresias, falsos profetas que não passar lá. E olha o que ele diz no versículo 12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que ressuscitou os mortos. Nós morremos com Cristo no batismo, enterramos ali o velho homem, essa carne aqui, e ressuscitamos uma nova criatura, levantamos ali, aqui ó, e nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus. Hoje nós caminhamos pela fé, na esperança em que Cristo vai voltar. Versículo 13, e quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós. Ó, ele riscou a cédula, não tem aquela dívida que nós tínhamos? Ele riscou a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Oh glória! Cravando-a na cruz, o nosso alvará, a nossa liberdade. Alvará cantou pra gente, oh glória! E versículo 15, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Versículo 16, e já encerrando, portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que cada um tem um costume de guardar a lua, guardar o sábado, guardar o dia tal, ninguém julgue, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Ó, ninguém vos domine a seu bel prazer. Se não tiver na Bíblia, irmãos, eu não posso colocar um fardo contra você, faz 6 penitência, faz isso, está na Bíblia isso? Me mostra. Não está a seu bel prazer, te dominando a seu bel prazer. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos. As pessoas que não cultuar, até anjo, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde e inchado na sua carne, na sua carnal compreensão. Irmãos, e assim praticamente termina o capítulo 2, e eu oro para que Deus venha falar com você nessa palavra, hein? Que possamos ficar firmes, olhando somente para Jesus. E lembre-se, hein? Ele é suficiente. Amém? Que Deus te abençoe. Te amo em Cristo Jesus.